Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte. Espero que não escureça aqui, tá? Você viu que no vídeo aí quase escureci aqui, eu não sei se foi para faltar energia, né, pessoal? Tá faltando energia aí também? Agora vamos continuar a segunda parte, né, da onde a gente parou do tema de hoje, né? Qual é o tema que a gente tava falando, pessoal? Qual é? Lembra? O que é a jornada de autoconhecimento? Então, o que é que a gente viu na primeira parte? O que é essa jornada de autoconhecimento? A gente viu que a jornada de autoconhecimento é um processo profundo, contínuo, então tem que continuar, de exploração interior, onde o indivíduo, tá vendo aí como eu espirro, pessoal? Busca entender a si mesmo em um nível mais profundo. Esse processo envolve a identificação de pensamento, emoções, padrões de comportamento, então, crenças e valores que moldam a forma como a pessoa percebe o mundo e a si mesmo. Então, é isso que é o autoconhecimento, tá, pessoal? Onde você tem que identificar os pensamentos, as crenças, tudo isso. Então, isso você tem que despertar. É a minha pergunta que eu coloquei: como entrar nesse processo de autodescoberta? Quando você desperta a consciência. Se a consciência estiver no sono, dormindo, não vai perceber esses processos. Você vai estar andando segundo o desejo da carne, como a Bíblia fala, do ego. Você vai estar andando e não vai estar percebendo esses processos, tá? Porque quem percebe, começa a questionar isso, é aquela pessoa que desperta a consciência, tá? Por isso que ele fala aqui que o auto é fundamental para o crescimento pessoal e espiritual, tá? Por isso que ele está falando isso aqui, tá? Agora, aonde a gente parou, pessoal? A gente parou aqui, foi no... Cadê? Pois passa a reconhecer que muitas reações emocionais vêm de aspecto interno que precisa ser trabalhado. Então, esses processos internos, né, que está, né, é da nossa alma, né, é da camada tanto mental, emocional, tá, e espiritual, a gente precisa trabalhar, tá? Então, é um trabalho, tá, que é interior, que são em camadas que não é visível, porque a gente trabalha o corpo. Vocês trabalham o corpo, vocês vão fazer exercício, comem a boa alimentação, então você está trabalhando o corpo, entende? A energia do corpo. Mas e esses lados? Por isso que eu estou dizendo, o ser humano não é só o corpo. Eu tenho um vídeo até aqui gravado aqui no YouTube que eu falo, você não é o corpo, você é a consciência. Eu tenho um vídeo aí gravado. Aí eu disse, nossa, você fala engraçado, irmão. E as pessoas chamaram a atenção. Eu falando, chamaram a atenção dela, de nossa, ele está dizendo que eu não sou o corpo, eu sou o quê então? Tá? O corpo é uma camada dessa que faz parte da nossa consciência, né? Usar ela nessa realidade, tá? Então, precisa tomar consciência disso, tá? A pessoa que despertou, ela tem consciência. Aí ele fala o obstáculo da jornada do autoconhecimento. Então, existe obstáculo. Quais são eles? Para atrapalhar a nossa jornada. Ele fala, a jornada de autoconhecimento não é sempre fácil. Então, ele está até sendo verdadeiro, né? É como eu falo aqui, não é fácil, pessoal. Existem vários obstáculos que podem surgir ao longo do caminho. Um dos principais desafios é a resistência a enfrentar o aspecto sombrio de si mesmo. Então, ele está colocando que o principal desafio é você
não querer enfrentar esse lado seu, sombrio, lado escuro, a sombra. Porque lá tem trauma, tem coisa que você não quer enfrentar. Você diz, não, quero não. Então, quando eu estou aqui falando que está tocando nesse lado escuro, as coisas, né, sombrias que você está fazendo, você começa a ficar com raiva de mim. Quer me dar murro, quer me pegar aí, né? Pela rua, tá, pessoal? Acontece isso por quê? Aquele lado você não quer mexer. Às vezes tem trauma, tem coisa, então bagaceira da gente, tá? A gente não quer mexer. Quando mexe nesse lado, a gente começa a reagir. Então, cada um vai ter uma reação, tá? Muitas pessoas evitam o autoconhecimento porque tem medo do que pode descobrir. Então, tem medo até do que pode descobrir que é dela. É isso, pessoal. Todo mundo tem, tá? Não é só você que tem bagaceira, o lado sombrio, não. Todo mundo tem esse lado sombrio aí, tá? Então, não julgue você. Isso é uma parte sua também, faz parte de você, tá? Mas é só você agora alinhar, começar a equilibrar através do autoconhecimento para que você coloque as virtudes boas aqui. Não essas virtudes má, tá, pessoal? Enfrentar insegurança, trauma e falhas pessoal pode ser desconfortável e doloroso. Então, essas coisas que a gente não quer. Trauma, falha pessoal, né? Insegurança, mostrar que a gente está inseguro. A gente sempre quer mostrar que tá por cima da carne e às vezes não tá, tá, pessoal? Então, traz um desconforto doloroso, mas é uma parte necessária do processo de crescimento. Então, para haver cura, para você evoluir, você vai ter que mexer aí. É igual como eu falei, o médico, ele não pode curar a ferida só olhando, vou curar a sua ferida. Não, ele tem que ir lá, pega aí o álcool, pega, ele vai tirando, vai limpando para ficar bom, mas naquele processo vai causar uma dor, um desconforto. Não tem o que fazer, pessoal, tá? E às vezes aqui eu tô agindo assim, tá tocando algo para curar você e você fica aí resistindo, tá? Ele fala, outro obstáculo comum é a influência das expectativas externas. Então, coisas externas começam a tirar a gente, né, desse processo. Desde cedo, as pessoas são moldadas pela expectativa familiar, cultural e social. É isso aí, ó, tá? Matrix na veia. Sabe a Matrix na veia? É isso aí. É moldar você. Então a gente foi moldado pelos nossos familiares, pessoal. Cultura aqui no Brasil, né? Social. Então, a cultura pode ser a da matriz religiosa, pode ser de várias coisas, tá? Que pode fazer com que perca o contato com as suas verdadeiras paixões e interesses. Então, a sua verdadeiro eu. Então, aquela você não consegue colocar aquelas virtudes, né? Foi o que a gente falou ontem. Então, a sua integridade, virtude, valores éticos e morais não consegue colocar. Por causa disso, tá? É um desafio a gente lutar contra isso. Ele fala, na jornada de autoconhecimento é preciso discernir entre o que é verdadeiro seu e que foi imposto pelo ambiente ao longo da vida. Então você vai ter esse discernimento. Porque você está desperto, você vai ter esse discernimento. Esse processo pode envolver uma desconstrução de identidade que foi construída para agradar o outro, mas não se refere ao verdadeiro eu. Então você vai desconstruir esse ego. Então você vai acabar tirando a identidade que foi construída aqui, esse ego, pelo nosso familiar e pela cultura, tá? Então, quando a gente vai se desconstruindo esse ego, tá?
a gente vai poder refletir o nosso verdadeiro eu. Então, a nossa verdadeira essência espiritual. E é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Deu para entender ou não? Aí ele fala, por fim, a impaciência também pode ser um desafio. Tá? Não pode ficar impaciente, tá, pessoal? O autoconhecimento é um processo contínuo que exige tempo, dedicação e prática. Então não fique impaciente, tá? Quando você perceber que tem algo que não está alinhado com os valores verdadeiros internos, virtudes, né? Ético, morais, você vê que você não está ainda, tá tudo certo, tá, pessoal? A gente está aprendendo, está num processo de autoconhecimento. Então, você perceber, você diz, poxa, eu preciso melhorar aqui. Sem problema nenhum, tá, pessoal? Não entre naquele de se culpar. "Ah, eu não sou certo, eu não fiz as coisas. Não entre nesse processo. Que vai piorar, você vai baixar a sua frequência. Tá? Aí o que mais que ele fala? Exige tempo, dedicação e prática, né? Não há atos ou resultado rápido. É necessário ter paciência e estar disposto a investir o tempo e energia na descoberta de si mesmo. Então, você tem que envolver tempo, prática, nas meditações, oração, começar a trabalhar isso, tá? Em um processo natural, gradual. Nossa, eu não consigo me libertar disso aqui, melhorar nessa parte. Então, vá trabalhando, vá pedindo a Deus, a espiritualidade, ó Deus, eu quero melhorar. Sabe, você sabe aonde tem que você precisa melhorar. O que sabe bem é você. A espiritualidade sabe, mas está esperando você tomar sua decisão, tá? Aí ele fala ferramenta para autoconhecimento. Então, tem várias ferramentas. Qual é ela? Existem várias ferramentas que podem auxiliar o autoconhecimento. A meditação é uma das práticas mais eficazes que permite que o indivíduo observe seu pensamento, a emoção, com mais clareza, sem julgamento. Então, observe, não julgue você. Você tem que observar, tá vendo o erro ali, tá? Tô errado, tá? Não tô de acordo com a espiritualidade. Mas o quê? Você não julgue você. Não julgue. Todo mundo também tem, pessoal. Só que você agora está percebendo, porque está desperto, tá? Mas é isso. E aí começa a trabalhar. O silêncio interior, criado pela mente, facilita acesso à camada mais profunda do seu ser, ajudando a revelar padrões ocultos e crença limitante. Então, vai ajudar você a enxergar isso. Mas você tem que ser como um observador, pessoal. Não como lá, vou julgar, eu sou o juiz, eu vou julgar você, você está errado, você julgar a si próprio. Então, esse que julga a si próprio, ele vai julgar o outro. Tá, pessoal? A gente precisa trabalhar esse lado, tá? Aí ele fala, outra ferramenta poderosa é o diário, pessoal. Escrever sobre o próprio pensamento, sentimento, pode ajudar a organizar a mente, identificar padrões de comportamento. Então, tem muita gente que escreve, né, o diário, o dia, o que é que ele pensou ali, aquela coisa. Isso ajuda ele, nossa, tal dia eu estava assim, eu pensei nisso, tal. Porque ele vai, pela escrita, ele vai analisar. E às vezes da onde surgem muitas músicas, tá, pessoal? Porque vem desse sentimento, muitos músicos escreveram sobre isso, tá? O ato de escrever permite que a pessoa reflita sobre a sua experiência de maneira mais consciente e organizada, que facilita a compreensão de si mesmo. Então, eu fiz isso, eu preciso agora ter
tipo de pensamento. Aí ele fala, a terapia também é uma forma eficaz de promover autoconhecimento. Um terapeuta pode ajudar o indivíduo a identificar questões emocionais profundas e fornecer orientação sobre como lidar com ela. Então, o terapeuta é para isso, tá? Facilitar você identificar as coisas que estão lá, porque às vezes você não está vendo. Então, às vezes eu estou aqui lhe ajudando você identificar o que é que está aí lhe perturbando aí. O pensamento, o que? Os traumas aí. Eu estou lhe ajudando. Então, através desse conhecimento aqui, você vai dizer assim, nossa, o irmão Samuel falou, eu preciso aí melhorar aí na minha situação. Então, eu estou lhe ajudando. Eu estou como um terapeuta. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala disso. Além disso, muitas práticas espirituais, né? Como oração, meditação, então isso ajuda. Como yoga, estudo das escrituras. Então, é o que a gente faz aqui, pessoal. Para ajudar você nessa jornada de autoconhecimento. A gente está fazendo isso aqui. Yoga, tá? É uma prática aí oriental, mas é muito boa porque ela movimenta o corpo, você vai percebendo o seu sentido corporal, a sua emoção. Então é uma prática boa também. Eu faço aqui. Tem uma menina aqui no YouTube internet que ela vai orientando, eu vou fazer. Porque é bom que movimenta o corpo, tá, pessoal? Também oferece um caminho para o autoconhecimento, permitindo que praticante explore a relação entre o corpo, mente e o espírito. Então, o yoga vai fazer isso, tá? Você estudar as escrituras também, orar, meditar. Então, a gente precisa, porque isso vai ajudando a gente a olhar, a gente ver que tem erros na nossa vida. A gente precisa se equilibrar aí esse lado sombra, tá? Traumas, se você tem trauma, procure um terapeuta lá, pessoal, para conversar. Quer conversar comigo? Eu estou aqui à disposição. Meus contatos estão aí. Ah, não quero conversar com você não, moço. Procure outros, tem muitos outros aí, terapeutas energéticos aí, tem bastante, psicanalista, psicólogo, mas se você tem que melhorar esse lado, senão você não se conecta à espiritualidade. Não tem espiritual, não vai adiantar você ir para grupo religioso, tá? Eu vou ser bem claro aqui, tá? Ah, o que mais, pessoal? A jornada como um processo contínuo. Então, a jornada do autoconhecimento é uma jornada, é um processo contínuo, não pode parar. Cada dia eu estou aqui trabalhando, eu estou me conhecendo, estou tentando me lapidar, melhorar a minha jornada. A jornada de autoconhecimento não é uma experiência com um ponto final. Então, não é uma experiência, pronto, cheguei no final, cheguei. Agora eu estou pronto, irmão Samuel. Né? É igual como esse processo que acontece, os evangélicos falam muito, né? Ele aí, pronto, aceitei Jesus, agora tô pronto, tô salvo, agora tô. Não é assim, pessoal. Me batizei, agora pronto, é o ponto final. Eu sinto muito, tá? Mas isso acontece não só nos evangélicos, tem muitos outros aí acham que é só fazer isso, já tá bom. Ele fala, trata-se de um processo contínuo que dura a vida toda. A vida, então, enquanto você tem vida aqui, você vai trabalhar esses processos. A vida toda. Então, eu, você, todo mundo está nessa jornada de autoconhecimento. Eu estou procurando melhorar aqui meu lado, tá? Tenho coisas que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso. Mas eu não vou me julgar, tá? Eu vou tentar melhorar para passar aqui uma frequência, uma
melhorar como pessoa, passar virtudes elevadas para vocês, tá? No meu dia a dia, com meus familiares, quem conhece pessoalmente aqui sabe como eu mudei. Eles sabem, eles estão vendo. Por isso que tem pessoas aqui do meu canal que me conhecem, eles sabem o quanto mudou. E quem está aqui assistindo meus vídeos assiduamente, veja se você não mudou, não. Você está igual? É claro, pessoal. É só a gente fazer esse processo, tá? Então, ele disse para a vida toda, né? A cada nova fase da vida, nova descoberta sobre si mesmo são feitas. O autoconhecimento se aprofunda. Então, eu estou em um processo mais profundo do que vocês? Estou. Mas vocês também podem entrar nesse processo. É o que eu estou aqui tentando passar para vocês, tá? Ele fala, à medida que a pessoa vive nova experiência e desafio e aprendizagem, ela continua a se conhecer melhor e ajustar sua vida de acordo com a sua nova percepção. Então, de acordo com sua novas experiências que você vai tendo, né, na vida, é uma aprendizagem e você continua a se conhecer melhor, a ajustar a sua vida de acordo com a sua nova percepção. Então, agora, se você despertou ter uma nova percepção, você vai continuar agora um novo processo, tá? Precisa melhorar. Ao que mais? Essa jornada é essencial para o crescimento espiritual e pessoal. Ela permite que o indivíduo viva uma vida mais autêntica, então, autêntica, verdadeira, né? E alinhada com seu propósito. Então, com o propósito que ela veio fazer aqui. O que é que você veio fazer aqui? Veio bagunçar aí, como muitas pessoas estão bagunçando? Não, pessoal, essas pessoas estão dormindo. Elas têm um propósito dela, mas elas não estão trabalhando isso. A gente está trabalhando porque a gente despertou, tá? Ao mesmo tempo que promove a paz interior. Então, são sentimentos que você vai sentir, paz interior e clareza mental. Então, vai trazer uma clareza mental, um equilíbrio para você. É para isso, pessoal. Para isso que o autoconhecimento, a gente tem que entrar nesse processo, tá? E a gente tem que despertar. Por isso que eu estou aqui cutucando você para despertar para você entrar. Mas é uma decisão sua, tá, pessoal? Porque às vezes tem pessoas aqui endurecendo o coração. Eu estou falando, às vezes toca nela, então tem coisas lá, né? Calma que ela não quer que mexa, até ela fica com raiva de mim, tudo, né? Eu digo, calma, eu não fiz nada com você, não. Tá? Fica com raiva de mim. Mas é o processo que a gente tem que continuar, pessoal. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa jornada de autoconhecimento? Então, é o quê? É um processo de libertação, de cura interior. Será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler, tá, pessoal? De trabalhar o pensamento, a emoção. Então, são esse processo. Autoconhecimento é isso. Será que tem na Bíblia isso? Vocês falam tanto de libertação, transformação. Será que a Bíblia fala? Vamos ver. 1 Samuel 16, versículo 7. Não considere a sua aparência nem altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, são os sentimentos, as emoções que estão no coração, o pensamento ali que estão gerando. Então, Deus está vendo isso, tá? Você não está vendo a altura, a aparência. Isso acontece
com a gente aqui, ser humano. A gente vê a aparência. Você vê que todos os setores agora aí, todos são assim, pessoal. Até no meio religioso, que tem essa referência de Deus, mas vê lá o que é que eles colocam lá na frente. Eu passei por muitos grupos, tá? E vi que a maioria escolhia pessoas pela aparência. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso tá acontecendo, tá? E, e é do ser humano, tá? É do ser humano, porque tá, ele vê como aparência, ele não vê como Deus vê. Então, Deus está vendo o coração, o pensamento da pessoa, ele está analisando isso. Então, uma pessoa que verdadeiramente vai ser escolhida por Deus para ser usada pela espiritualidade, ele primeiro fez uma varredura no seu pensamento, no seu coração, no que você está ali, para você ser escolhido. Tá? Por isso que o escolhido, ele não é escolhido por aparência. Por isso que Cristo escolheu os discípulos não por aparência, não porque tinha estudo, não porque tinha essas coisas, tá? E eu vi até foi de uma pregadora, tá? Que ela disse que se o pastor não tiver, como é que se diz? Não tiver faculdade, ela não vai pregar na igreja dela. Eu acho que na igreja dela, mas na igreja de Cristo o cara pode falar pode pregar, tá? Então, e se não tiver faculdade, não vai. Então, ó, Pedro não ia pegar no dela, Pedro não tinha, quase a maioria dos apóstolos não tinha conhecimento desses formais. Não ia pregar na igreja. A não ser Paulo, né? Paulo que era um cara culto, tá? Um cara que falava vários idiomas, tá? Era um cara culto, a não ser Paulo, ia pregar na igreja dela. Mas Pedro, João, outros apóstolos que não tinham estudo, não ia pregar na igreja dela. Então, por quê? O homem vê segundo o que está vendo, tá, pessoal? E isso está acontecendo agora, tá? Não foi no tempo só dos apóstolos. Aí ele fala, Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para a boa obra, os qual Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus, tá, pessoal? Criou, através de Cristo Jesus, está criando esse novo homem espiritual. Esse homem do espírito, não esse homem do ego. Para você passar a imagem agora de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, precisou criar em Cristo Jesus um novo homem para a boa obra, o qual Deus preparou para que andássemos nela, nessa boa obra. Então, quem vai fazer essa boa obra é esse homem espiritual. Então, você tem que trabalhar esse conhecimento aí, despertar esse homem interior, espiritual, tá? Para ele fazer essa boa obra. Senão, nada está feito, tá? Aí o que mais? Provérbios 15, versículo 26. Vamos ler. O Senhor detesta pensamento mau, mas se agrada da palavra dita sem maldade. Então, pessoal, o Senhor detesta aquele que está com pensamento mau. Por quê? Deus está olhando esses pensamentos. Então, por que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, pessoal? Para a gente trabalhar esse mau pensamento, essas coisas, porque pode gerar coisas. Então, Deus não pode estar se agradando. Por que Deus não está se agradando da maioria das pessoas? Até do meio religioso, tá? Por quê? Porque eles estão tudo com pensamento mau, pessoal. E Deus está olhando isso. A espiritualidade está vendo isso. Então, não está se agradando, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar esse nosso lado sombra, esses pensamentos, essas coisas, para que a gente seja agradável a Deus.
tá? Aí o que mais? Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece o pensamento do homem e sabe que são fúteis. Então, ele conhece o pensamento do homem. Ele conhece a gente, pessoal. Não a gente aqui como Samuel, tal, não. Ele conhece os nossos pensamentos. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou agindo? Qual é a forma que eu estou fazendo? Então, ele sabe, tá? Não adianta. Por isso que a gente tem que ser sincero. Quando a gente ser íntegro, sincero com a gente, Deus começa a se aproximar da gente. Deus começa a entender a gente. Mas a gente precisa fazer essa ligação. Se você cria uma máscara, já foi, tá? Aí, aí ele fala, 1 Pedro 5,8. Estejam em alerta e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, esteja alerta, a gente está consciente, vigiando o nosso pensamento, o nosso comportamento, a nossa emoção. O que é que eu tô fazendo? Será que isso está de acordo com a espiritualidade? Então, isso que é o vigiar. Por quê? Porque se a gente vacila, o diabo, o inimigo da gente, está procurando o vacilo desse mesmo. Ah, vou pegar ele, vou pegar ele. Então, e eles vão colocando coisa na nossa frente para a gente cair no laço do passarinheiro, para querer devorar a gente, prender a gente, né? Aí, o que mais, pessoal? Provérbio 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, por quê, pessoal? Porque o coração é onde estão as emoções, da onde brotam os sentimentos, as coisas. Então, e Deus está olhando isso. E esse coração é onde Deus quer habitar. Então, se sua emoção está totalmente desequilibrada por causa do seu pensamento, então Deus não pode habitar em um ambiente, em uma casa dessa perturbada. Deus é paz. Então, ele quer entrar no seu coração para trazer paz, trazer equilíbrio, tá? Mas às vezes aconteceu coisa, né? A gente tem no coração trauma, muitas coisas. Então, isso atrapalha a nossa conexão com Deus, tá, pessoal? É claro. O que mais? Salmo 19, versículo 14. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, que a nossa palavra, tá, pessoal? Né? A meditação que a gente faz do coração, essa conexão com Deus, seja agradável a Ele. Então, como é que vai ser agradável? Se a gente está com um bom pensamento, tudo fluindo, então isso vai ser agradável, porque Deus não gosta do pensamento mal, sentimento mal, Deus não gosta disso. Então, você vai estar afastado de Deus, da espiritualidade. Entende, pessoal? É claro, né? Por isso que a gente tem que entrar nessa jornada e ir trabalhando e melhorando a nossa conexão com o Criador. O que mais, pessoal? Provérbio 15:28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Então, por isso que o justo, aquele que não vai fazer mal, ele pensa antes de responder, para não fazer mal. Então, é uma pessoa que está desperta. Mas a boca do ímpio, ele está falando aí, ó. É por isso que eu fico olhando aqui nas redes sociais, no YouTube. Pessoas falam coisa aí, tá? Quer nem saber se essa palavra vai trazer algum mal à pessoa. Eles estão falando aí, ó. Não, é isso, é isso. Às vezes até para chamar atenção, para querer like, né? É coisa aí, é incentivado por alguma coisa, tá? Então, é ímpio. Tá jorrando o mal da boca dessas pessoas.
Eu sinto muito, tá? E tá acontecendo bastante. Aí o que mais, pessoal? Não, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração súplica, com ação de graça, apresente seu pedido a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, por que ele vai guardar, pessoal? Né? Essa paz de Deus vai exceder todo entendimento. Então, todo entendimento que existe, a paz de Deus vai guardar o seu coração, aonde tem as emoções, né? E a mente, da onde vem o pensamento. Então, ele vai guardar essas duas camadas em Cristo Jesus. Então, não ande ansioso, né? Tudo aqui pelas essas coisas, você começa a orar, suplicar, né? Meditar, fazer ação de graça a Deus, pedir a Deus para que isso seja resolvido. Não entre na ansiedade. E mesmo assim, está escrito na Bíblia, tem pessoas na igreja que estão tudo ansioso. Eu conheço gente, tá? Eu sinto muito, tá? Que isso tenha acontecido, tá? Nesse meio, porque falta o conhecimento da verdadeira espiritualidade, né? Ele fala, Mateus 15, 18 e 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Então, vem lá das emoções. E são essas que tornam o homem puro. Pois do coração sai o maus pensamento, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo e falso testemunho e a calúnia. Agora, quantas pessoas estão aí maquinando, pensando, sentindo coisas para fazer coisas, imoralidade sexual, né? Roubo, tá planejando roubo, cometer crime, homicídio, adulterar com outra aí. Quantos estão pensando assim? Mulheres estão pensando, só querem ter relacionamento com um cara que é casado. Adultério. Quantos estão assim? Então, é daí que vem, tá? Então, essas pessoas estão afastadas de Deus por causa disso, porque não pode se conectar. Tem que entrar no processo de autoconhecimento para ir trabalhando esse lado. Então, quando eu falo essas coisas, é para essas pessoas tomarem consciência, despertarem. Mas essas pessoas, enquanto ela não atinge ela, tá? Ela não cai numa situação difícil, ela não ouve, tá, pessoal? Ela está querendo praticar aquela energia, aquele tipo de comportamento. É assim, na hora que o negócio aperta, aí vem. Então, todos vêm para a espiritualidade assim, tá? É no aperto mesmo. Aí, Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, o salmista estava já chegando com a ansiedade, já estava dominando o íntimo dele. Ele já estava perdendo o controle das emoções, né? Ansiedade. A pessoa, então, o consolo de Deus trouxe alívio à alma. É Deus que vai trazer alívio, vai equilibrar a gente, equilibrar nossa energia. Tá? É essa conexão. Então, algo se estiver atrapalhando essa conexão, trabalhe, pessoal. Não resista, porque essa conexão vai trazer benefício para a gente. O que mais, pessoal? Salmo 119, versículo 59. Refleti em meu caminho e voltei os meus passos para o teu testemunho. Então, reflita aonde eu preciso melhorar. Então, é para isso que é o autoconhecimento. É você despertar, ver aonde, poxa, eu preciso melhorar aqui. Assim não dá para eu ter a conexão com a minha espiritualidade.
É por isso que tem gente entrando em ansiedade, mesmo em grupo religioso. Depressão, estão tomando remédio diariamente por causa disso, tá? Pessoas da igreja, pessoal, tá? As outras pessoas que estão aí estão bem mais pior ainda. Porque pelo menos essas ainda estão na igreja, ora, tal, melhora um pouco, mas ainda não estão na conexão, no autoconhecimento, tá? Aí estão tomando remédio, estão com problemas sérios, tá? E é isso. Precisa dessa conexão. Aí o que? Josué 1:8. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para você, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então o seu caminho prosperará e você será vencido. Então, a gente não pode deixar de meditar nas escrituras, na lei que Deus quer para a nossa vida. Por quê, pessoal? Para a gente descobrir o que é que realmente a gente veio fazer aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou bagunçar essa aqui, essa. E aí tá tudo certo, aí eu vou voltar para Deus. Como é que acontece isso? Você tem que tomar consciência, tá, pessoal? O que mais? Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, você tem que entrar no equilíbrio. Você não pode ter um conceito maior do que você recebeu, tá, pessoal? Equilibrado. Se Deus está lhe dando maior, você tem que ir se expressar mais com humildade, tá? Por isso que o vídeo de ontem, integridade, né? Tem a ver com esse aqui. Que mais? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para você. Então, quem conhece o plano é aquele que deu o plano para a gente. É Deus. Diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e futuro. Então, esse é o plano de Deus, tá? Que mais? Colossenses 3, versículo 2. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, mantenha seu pensamento. Por quê? Porque para você não ficar apegado às coisas. Você é um espírito, você é um ser espiritual. Então, a Bíblia está ali admoestando. Não esteja apegado, senão você vai ficar preso aí. Por isso que tem muitas pessoas que perderam o corpo, estão presas aqui, tá, pessoal? E às vezes está até abusando aqui as pessoas que estão aqui, tá? Aí, 1 Coríntios 1:10. Irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concorde um com o outro. Então, irmãos, quem é irmãos, tem que concordar um com o outro no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, tem que estar assim, unido em um só pensamento. Por quê? Porque se entrar em divisão, aí o inimigo vai entrar rasgando. Sabe entrar rasgando? Ele vai entrar aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso tem acontecido bastante em vários grupos aí, tá? Por isso que entram rasgando aí. E é isso, pessoal. Enquanto não tomar consciência, vai acontecer. Ao que mais? Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do seu pensamento, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então,
O que é que Deus viu no homem, que o homem estava se corrompendo ali? Quando o homem estava aumentando na terra. Viu que Deus estava olhando o pensamento dele e o coração deles, o sentimento, as emoções, que estavam se inclinando para o mal. É isso que Deus está olhando nas pessoas. Deus não está olhando a sua beleza, o seu. Deus não está olhando isso, não, tá, pessoal? Quem olha isso é os homens, tá? A gente que tem esse olhar, mas Deus não tem. Deus está olhando o pensamento, então. Por isso que é importante a gente trabalhar o autoconhecimento, que é trabalhar o nosso pensamento, nossa emoção, porque Deus está vendo isso, a espiritualidade está vendo na gente. A gente precisa melhorar nisso, tá? Ao que mais? Efésios 4, versículo 17. Assim eu digo a vocês, no Senhor, insisto, que não viva mais como gentil que vive na inutilidade do seu pensamento. Então, a gente que é desperto, tá, pessoal? Tá, é irmão, entrou na igreja de Cristo, a gente não pode viver na inutilidade agora do pensamento. Nosso pensamento tem que ser para o bem, fazer o bem, o pensamento bom, sempre pensar nas coisas boas e elevadas. Porque os gentios, né, que são pessoas que não têm Deus, aquelas pessoas pagãs, vivem na inutilidade do pensamento. O pensamento dele só é para pensar bobagem. Aí o que mais? Romanos 12, versículo 10, 2. Não se amoldeie ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar boa e perfeita vontade, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente não pode deixar que a nossa mente seja guiado por esse padrão que esse mundo está sendo. A gente tem que transformar pela nossa mente, para que a gente experimente, tenha uma conexão com Deus e experimente a agradável e perfeita vontade de Deus. Senão a gente não experimenta. Tá? Que mais? 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmão, deixe de pensar como criança, né? Com respeito ao mal. Seja criança, mas com o modo de pensar, seja adulto. Então, a gente vai ter aquela inocência de uma criança, tá? Mas a gente pensando, a gente vai ter que ser adulto. Não podemos ser criança. Com criancice, tá? E tem muitas pessoas de muitos grupos religiosos que é criança, pessoal, em relação ao mal, tá? O mal tá assolando ela é criança ainda, não sabe se defender. Então, tem que ser adulto. Você vai ter a inocência de uma criança, mas você vai ter o pensamento de um adulto, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 8, versículos 5 e 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo ao Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Então, mentalidade, então, vem de mente. Então, seu campo mental. Então, se as pessoas estão com pensamento mal, é o que Deus viu lá em Gênesis. A inclinação do pensamento e do coração da pessoa era sempre para fazer o mal. Então, se está voltado para as coisas do ego, para coisa. Então, você não pode agradar a Deus, tá, pessoal? Você tem que ter uma mentalidade do espírito. Então, da parte espiritual, do homem espiritual, para agradar a Deus. Senão você se torna inimigo.
Quando você está com pensamento mal aí, você é um inimigo de Deus. Entende? Porque você está fazendo coisa que Deus não quer. Aí, quando você vai ouvir a repreensão, aí eu falo aqui, aí você até fica com raiva de mim. Quer me pegar e tudo. Mas é para você tomar consciência, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e lhe renderam graça, mas seu pensamento tornaram fútil e seu coração insensato deles obscureceram. Então, endureceram o coração para as coisas do Espírito. Por quê? Os pensamentos dele estavam nas coisas do mal. O coração dele, pensamento fútil nas coisas do mal. Então, ficaram rejeitando a Deus, não glorifica a Deus. Então, uma pessoa dessa não pode dar glória a Deus. Ele não pode, porque está rejeitando, por causa que ele quer inclinar para as coisas do mal. Então, você está se tornando inimigo de Deus. Tá? O que mais, pessoal? Provérbio 25, versículo 28. O homem que não sabe controlar as suas emoções e vontade é como uma cidade com seu muro derrubado. Então, tem que controlar, pessoal. É o controle, esse autoconhecimento vai trazer o equilíbrio e o controle da emoção, da nossa vontade, tá? Para que a nossa vontade seja a vontade de Deus, né? Da espiritualidade. Senão a gente vai estar com nossos muros derrubados. O que é que acontece? Uma casa que está com a porta aberta, muro derrubado, vai entrar qualquer um aí, qualquer um invasor. O que mais, pessoal? Tiago 1, versículo 19 e 20. Meu amados irmãos, então, está falando com o irmão, tá? Tenha isto em mente. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça. Então, a gente não pode também entrar na frequência da ira, tá? A gente sai. Então, a gente que tem trabalhando no autoconhecimento tem que ter que ver o lado aonde a gente pode ir até a nossa ira ali, para a gente não pocar. Porque quando a gente poca, pessoal, talvez vai ser tarde, tá? É porque a gente é assim, pessoal. Eu sou um cara tranquilo, mas tem gente que vai ficar abusando, talvez eu poco. Então, quando você vê que você conhece seu limite, você sai de baixo, muda de ambiente, vai para outro lugar, para que você não fique naquela ira, tá? E pedir a Deus para tirar aquilo ali, porque é uma frequência, a ira é muito baixa, tá? O que mais? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Vamos ler. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejo